Você jamais terá sucesso na sua vida se você não for constante naquilo que você deseja alcançar. Isso foi o que um mentor falou para mim alguns anos atrás e eu não tinha essa clareza o quanto essa palavra constância ela era fundamental para que a gente pudesse alcançar nossos objetivos, nossos ideais, aquilo que a gente se compromete. E às vezes a cabeça das pessoas vai criando algumas coisas assim, pô, cara, algumas pessoas têm sorte, eu não tenho. Pô, cara, às vezes algumas pessoas chegam mais longe e eu não chego. E nesse episódio, eu quero mostrar pra você quanto a constância ela é fundamental para que você tenha sucesso como líder. Um líder que não tem constância, o time não respeita, as pessoas não botam fé, as pessoas não confiam. Logo, você não tem as promoções que você desejaria ter, você não consegue ganhar a confiança da sua equipe, do seu time. Então, falar de constância é falar sobre o sucesso que você deseja ter. O que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso é aquilo que você determina para você. O meu sucesso não significa que é o seu sucesso, porque o sucesso é algo muito pessoal. Então, a primeira pergunta para a gente começar esse episódio é: qual é o seu sucesso? O que que você tem buscado? O que que tem falado aí dentro do seu coração? Eu quero falar para você que se você não adquirir esse hábito da constância, que sim, é desafiador. A gente vai entender aqui o porquê que muitas pessoas não têm constância em determinadas coisas. Pelo menos três inimigos que podem impedir você de ter constância. Se você não adquirir esse hábito, esse comportamento, muito dificilmente você alcançará aquilo que você deseja. Então é sobre esses três inimigos da constância que eu quero conversar com você. Fica comigo nesse episódio, mas antes de tudo, por favor, compartilha com aquela pessoa que precisa demais ouvir esse material. Já percebeu que a constância é o inimigo do sucesso dela. Compartilha também com as pessoas do seu trabalho, seus liderados, afinal, um líder forma outros líderes. Então, o mínimo que um líder faz é compartilhar coisas bacanas que vai progredir o time dele. Eu convido você a fazer isso com o seu time, vai aumentar muito o seu grau de confiança com eles, tá? E também, por favor, deixa seus comentários no final e não esquece de seguir e ativar o sininho. Quando você não segue e não ativa o sininho, novos episódios que eu coloco aqui você não consegue ver, tá bom? Vamos lá, líder. O primeiro ponto que a gente precisa entender nesse episódio é o que é a constância. Se a gente for definir constância, ela é a capacidade de você manter uma ação, um comportamento ou uma atitude de forma regular e contínua. Ou seja, independentemente das dificuldades, dos obstáculos ou da falta de resultados imediatos, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Sempre querer o resultado imediato, você acaba perdendo a sua constância, porque você olha e fala, ih, não alcancei, as pessoas estão lá na frente, eu não tô, você acaba desistindo no meio da jornada. Em outras palavras, a constância é a persistência e a estabilidade ao longo do tempo em direção a um objetivo ou compromisso. Se a gente não tiver clareza do comportamento da constância, fica muito desafiador você alcançar os resultados que você quer. A constância, ela é o que define se seu time vai admirar você ou não. É o que define se você vai conseguir alcançar determinados resultados ou não. É o que define se você de fato vai atingir aquela visão que você determinou ou não. Ela é muito associada à disciplina, não é? Por quê? Porque ela envolve a prática consistente, a dedicação para alcançar alguma coisa, né? Mesmo quando você não tem motivação. Então, o que que faz uma pessoa não ter constância? Ponto um. Eu acredito muito quando esse mentor falou para mim, a primeira coisa que eu refleti
é se eu tinha uma visão. Anota esse primeiro ponto que é fundamental, líder. Uma pessoa sem visão de médio e longo prazo, qualquer dificuldade ela desanima. Por quê? Porque falta muitas vezes a visão. Por exemplo, o que você quer nos próximos 5, 10 anos da sua vida? Essa visão é o que muitas vezes vai fazer você levantar de manhã da cama, é o que vai fazer você continuar no seu processo, é o que vai fazer você querer atingir determinados objetivos e ajudar o seu time também a enxergar para eles continuarem o quê? Tendo constância. Então entende que a falta de visão, a falta de um alvo claro, de um objetivo claro, específico e temporal, faz muitas vezes você desanimar, você desistir. Então, o primeiro ponto é você ter clareza da sua visão. Uma visão é uma imagem clara, inspiradora de um futuro. Uma pessoa, uma equipe, uma organização, um líder deseja alcançar. Ela representa aquele estado ideal que se pretende atingir. Ou seja, quando falta essa visão, o que a pessoa acordaria de manhã? A primeira dificuldade derrubaria ela, não é? Agora, quando você tem a visão, você fala, pô, tá difícil, tá desafiador, tem obstáculos, tem dificuldade, mas eu sei onde eu quero chegar. Uma boa visão, ela precisa ser inspiradora, ela precisa motivar, engajar as pessoas que trabalham junto com você. Para quê? Para que elas continuem constantes, para que ela tenha esse comportamento de constância. Então, o primeiro ponto é a falta de visão. Ela precisa ser clara, facilmente compreendida pelas pessoas. As pessoas precisam olhar e falar: entendi. Para cá que nós estamos, para esse caminho que nós estamos indo. Ela precisa ser, claro, orientada para o futuro, mas não objetivos imediatistas, objetivos de médio e longo prazo, porque esses são os verdadeiros objetivos que se consolidam ao decorrer do tempo. Se a toda hora você quer alcançar resultado imediato, você precisa começar a se questionar. Será que eu estou com o comportamento correto de um líder que tem maturidade para levar um time adiante? Ela precisa ser ambiciosa, e aí é importante a gente separar a ambição de ganância, não é? Ambição você precisa ter, cara. Sem ambição, ninguém cresce. Ambição é aquele desejo de buscar algo, de realizar algo. Uma pessoa sem ambição é morna. Ah, tá bom, a vida é assim. Será que você é essa pessoa hoje? Agora, a ganância é você querer alcançar o seu objetivo a todo custo, inclusive derrubando pessoas no meio do caminho, traindo pessoas no meio do caminho, passando a perna, como diz o ditado popular, no meio do caminho, alcançar aquilo que você deseja. Isso não é saudável, isso não vai fazer bem pra você. Por que não vai fazer bem pra você? Porque talvez ali parece que não aconteceu nada, mas uma coisa que meu pai me ensinou é: quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai conseguir dormir? Eu queria dizer que a consciência nos cobra. Então, se você está tentando alcançar algo passando a perna nos outros, não vai ser saudável para você. Agora, a ambição é saudável para você e para o seu time e para todos. A ambição é o desejo de crescer, é a fome que o indivíduo tem de conquistar e realizar algo. Sem isso, ele não sai do lugar. De 1 a 10, qual é o seu nível de fome hoje em relação à sua visão? Então, esse é o primeiro ponto, né? A visão, ela vai te dar o quê? Constância. Ela vai fazer você ter comportamentos repetidos e vai fazer você alcançar aquilo que você quer. Foque nas ações, não no resultado. O resultado é só fruto das ações que você tem dia a dia, e isso é reflexo da sua constância. Mas quando uma pessoa não tem constância, que é o que nós estamos falando aqui, quando falta visão. Então a primeira reflexão que você tem que fazer é: qual é a sua visão
nos próximos 10, 15 anos da sua vida, nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, aí você já tem um gatilho para ter constância diária naquilo que você quer buscar. Uma pessoa sem constância dificilmente terá sucesso naquilo que ela busca. Ponto número 2. O que pode fazer você não ter constância naquilo que você deseja? Talvez você estar atuando fora da sua área de talento. Talento é uma coisa interessante, né? Porque existe um mito aí. As pessoas acreditam que talento é aquilo que a pessoa nasce. Ah, a pessoa aprendeu a tocar violão desde pequena ali, ela tem talento, eu não tenho. A pessoa aprendeu a jogar futebol ali logo cedo, ela tem talento, eu não tenho. Claro, eu concordo com você. Algumas pessoas elas têm predisposição, uma predisposição maior para alguns tipos de atividades melhores que nós. Tem gente que faz aula, aula, aula de violão e não toca tão bem quanto uma pessoa que nunca fez aula de violão. Isso é muito comum você enxergar. Contudo, o talento é algo que pode ser aprimorado. Agora, o que é talento? Vamos desmistificar isso. Talento não é algo que você nasce diretamente com ele, mas é um assunto que você tem uma certa curiosidade. De repente, eu lembro que na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, teve muitas pessoas que decidiram cursar engenharia, porque diziam que a engenharia seria a profissão do futuro. E hoje é, não é muito raro de ver você perceber que muitos engenheiros não estão atuantes nas suas áreas, né, naquela área que ele se formou. E o que que aconteceu aí? É, a mídia, as pessoas que falam sobre tendências, elas sempre vão jogar: "Ó, essa área tá dando grana, essa área é legal, essa área é isso, essa área é aquilo". Mas, às vezes, não é a sua área de talento. Imagina uma pessoa que tem uma curiosidade, por exemplo, por comunicação, trabalhar com engenharia, que é muito matemática as coisas ali, né, tem que fazer muitos cálculos, é uma pessoa mais racional. Será que ela vai se adaptar bem nessa área? Em algum momento pode ser que haja uma certa frustração na atuação dela naquela área. Por quê? De repente ela está fora da sua área de maior curiosidade. Talento é uma área que você possui curiosidade. De repente, você fez uma escolha profissional baseado no que iria dar mais dinheiro, ou no que os amigos te falavam, no que as pessoas diziam que seria o melhor caminho para o sucesso. E eu te entendo porque tem episódios bem mais lá atrás que eu comentei sobre isso, alguns sobre transição de carreira, enfim. Eu falo justamente sobre a minha jornada. A minha jornada foi dessa forma e no meio do caminho eu percebi, opa, preciso fazer uma correção na rota. E graças a Deus, eu consegui, fazer esse processo, entender isso. Então, quando eu atuava numa área que não era aquela minha área de talento natural, ou seja, a área que eu tinha mais curiosidade, era muito comum eu não ser constante. E, nossa, cara, tem que ver isso de novo. Esse era o sentimento que me batia. Agora, para mim, não é um sacrifício eu vir aqui conversar com você, entendeu? Para mim não é um sacrifício, é um prazer, é uma honra. Eu adoro fazer o que eu faço hoje. Eu adoro estudar os assuntos que eu estudo. Eu adoro ajudar empresas e pessoas dentro daquilo que eu me comprometi a fazer, dentro da minha missão de vida. Só que isso exige de você uma clareza interna, de questionamentos, de reflexões. Para onde você está levando sua carreira profissional? Para onde você está levando a sua jornada profissional? E isso você precisa entrar para dentro, para refletir. Então a minha pergunta é: os assuntos que você se envolve hoje, é um assunto que você tem uma curiosidade ou você reclamaria de fazer esse trabalho, por exemplo, no domingo?
Inclusive, essa gravação vai para você na segunda-feira, mas eu faço às vezes num sábado, num domingo, uma sexta-noite, entendeu? É, para mim não é sacrifício, é um prazer. Essa é a diferença da constância. Nós não estamos falando aqui de constância. Então, a constância, quando você tem ações repetidas dentro de algo que você almeja dentro da sua visão. Ficará muito mais simples se você estiver dentro da sua área de talento natural. Porque você vai ter inspiração, você vai ter desejo de fazer, você vai ter vontade. Agora, tudo é gostosinho? Tudo é bacana? Tudo não tem sacrifício nenhum? Não. Algumas coisas eu não gosto de fazer. O que eu posso delegar, eu delego. O que eu não posso, eu preciso fazer. E aí a gente vai para o ponto 3. O que pode fazer você não ter constância? Falta de maturidade. Esse é o ponto número 3 que eu ia falar com você. Por quê? Porque a falta de maturidade, ela faz você ignorar coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, numa rotina empresarial, existem algumas questões fiscais. Preciso falar com a minha contadora, preciso alinhar. Cara, eu não gosto de fazer isso. Deleguei para minha contadora e eu faço aquilo que eu preciso, que precisa ser feito. Então tem algumas coisas que se eu não fizer, dá problema, ué. Preciso fazer. Isso é maturidade. Eu preciso ser constante todos os meses em fazer determinadas coisas e delegar para ela. Então, assim, por mais que você esteja dentro da sua área de talento, vão existir coisas que você não gosta e não gostaria de fazer. Tá? Agora, fazer essas coisas é ter maturidade. Fazer o que precisa ser feito, mesmo não sendo algo que você não goste de fazer. Isso vai exigir de você uma maturidade profissional. Isso te diferencia. Não tem como não te diferenciar. Qual que foi a grande referência de constância que nós tínhamos aqui no nosso país em relação ao esporte? Para quem nasceu entre 80 e 90 vai lembrar muito bem do que eu estou falando. Nós tínhamos uma referência muito grande que era Ayrton Senna. Talvez hoje nos falte referências de pessoas constantes. Muito comum você abrir o Instagram hoje, o TikTok e ver bobeira. Dificilmente você vai ver coisas ali, a não ser que você filtre bem aquilo que você está seguindo, aquilo que você está assistindo, os conteúdos que você consome, coisas que vão agregar valor para você. Então, as nossas referências hoje estão escassas. Então, escolha uma referência também, isso vai te ajudar a ter constância. E tenha compromisso com você mesmo. Ninguém mais do que você para saber aquilo que você quer para sua vida, para saber os desejos mais profundos do seu coração, alcançar aquilo que você mais deseja. Bem? Líder, esses foram aí os 3 pontos que eu queria comentar contigo, né? Os 3 inimigos podem impedir você de ser um líder de sucesso, de ser uma líder de sucesso, de como ter constância e o que pode fazer você não ter constância. É interessante que você volte esse episódio, escute de novo, repita, repita, repita. A repetição é a mãe da excelência. E isso vai ajudar você a fazer muitas reflexões. Anote os pontos mais importantes, que foram, pelo menos para mim, na minha jornada, esses princípios, eles foram transformadores. Espero que seja na sua vida aí também, tá bom? Líder, se você quer se desenvolver mais em liderança, se você quer assuntos profundos como esse que a gente comentou aqui hoje, e vai fazer a diferença na sua jornada, né? São os pilares. Sem um alicerce, uma casa não sobe. Então eu tenho um convite aí para você. Convido você a conhecer a comunidade Leaderflix. Lá na comunidade de Leaderflix, a comunidade completa do líder. Nós procuramos trazer lá para você materiais do que um líder precisa desenvolver no seu dia a dia. E é a sua questão de
gestão do tempo, reuniões produtivas, como dar feedback, comunicação assertiva, entender princípios da liderança, entender que a liderança interior importa. Um líder dificilmente fará grandes transformações do lado de fora se ele não fizer grandes transformações do lado de dentro. Então, por esse motivo, nós temos materiais lá focados em inteligência emocional, reflexão de questões internas que o líder precisa refletir. Se ele não identificar isso, esses pontos cegos que são os inimigos invisíveis dele, vai atrapalhar ele na jornada, ele não vai enxergar, ele vai achar que são as pessoas, que é o time dele, que são os outros, quando na verdade ele precisa olhar para dentro. Dificilmente um líder fará grandes transformações do lado de fora se ele não fizer grandes transformações do lado de dentro. É por esse motivo que eu convido você a conhecer a nossa comunidade Leaderflix. O link está aqui na descrição, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição, você já vai direto para a página, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. Você pode acessar lá por um bom tempo para você entender se isso realmente é o que você precisa. Nós entendemos bem assim aquilo que a gente está entregando, a gente tem muita clareza do que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Primeiro, porque foi a minha jornada, foi o que eu passei e ainda passo. Tá? Segundo, porque nós já acompanhamos dezenas de centenas de mentorados que usam e aplicam o nosso método e os resultados que eles tiveram. Então, isso que eu estou falando para você não é baseado em achismo, mas em prática real do dia a dia. Por isso eu convido você para conhecer, tá bom? Diogo, eu quero a mentoria, eu quero passar pelo processo da mentoria gratuita, como eu faço? Um pouco mais abaixo, no segundo link, tem o meu link do WhatsApp, me manda um oi, a gente combina dia e horário para se falar, tá legal? Líder, aguardo você no próximo episódio, por favor, compartilha com as pessoas do seu convívio, aquelas que você acredita que vai fazer sentido essa mensagem. E não esqueça, por favor, de avaliar com 5 estrelas, tá, líder? Se você entendeu que fez sentido esse episódio para você. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Então, se você se sentiu grato com esse material e acredita que ele vai fazer uma grande diferença na sua vida, por favor, contribua com o nosso podcast, porque a nossa missão é ajudar cada vez mais líderes. E aí eu peço essa sua contribuição para você nos ajudar na nossa missão. Basta você ir lá no topo do podcast, apertar ali na parte das estrelinhas e dar 5 estrelas. Quando você faz isso, você contribui para deixar um mundo melhor, onde líderes vão ter acesso a essas informações e os ambientes vão melhorar consideravelmente. Como nós temos grandes depoimentos de pessoas que já comentaram isso com a gente é muito gratificante isso. Conto com a sua ajuda nesse processo de contribuição com a nossa missão, tá bom? E deixa nos comentários aqui qual foi o maior insight que você teve desse episódio. Quero entender o que você chegou de conclusão aí. Vamos trocar essa figurinha e isso vai virar também base de conhecimento para quem lê esses comentários aqui, tá bom? Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.